Vou voltar agora para a terceira rodada de perguntas, então. Eu começo com o Zé Eduardo Cardoso. Zé, as imagens reveladas em primeira mão pela CNN mostram omissão ou uma suavidade do ministro Gonçalves Dias? Mostra. Ou seja, há uma situação que eu não gostei ao ver. Quero ser sincero, porque eu repito, eu não poupo pessoas que eu gosto quando eu acho que elas podem estar erradas. Claro. Eu não gostei das imagens, eu acho que mostra uma passividade. Eu gostaria de ouvir o general Gonçalves Dias. Eu, sinceramente, não me agradou. Acho que, seguramente, ele não pertence a nenhuma organização criminosa que tentava atingir Lula. Eu acho que talvez tenha ocorrido alguma negligência da parte dele. Mas eu quero dar o benefício da dúvida para poder ouvi-lo. É isto que essas imagens revelam. Ou seja, uma passividade excessiva diante de pessoas que haviam invadido o Palácio do Planalto e vieram a depredá-lo. Mas, possivelmente com a conivência, repito, de pessoas do GSI que haviam sido nomeadas pelo governo anterior. O governo anterior que tinha um ministro que virou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que mudou o plano, permitindo que as pessoas pudessem subir a esplanada sem avisar o ministro da Justiça, sem avisar ninguém. Então, portanto, isso tudo tem que ser apurado, como disse o ministro Alexandre de Moraes, tem que ser identificado essas pessoas para que respondam na forma da lei. E também o general Gonçalves Dias tem que responder na forma da lei, efetivamente explicando o que efetivamente aconteceu. Prudente e correta a posição do general em pedir exoneração e prudente e correta a decisão do governo em aceitar essa exoneração. Caio, as imagens reveladas em primeira mão aqui pela CNN mostram omissão ou até uma suavidade do ministro Gonçalves Dias? Com certeza. Isso já foi objeto de debate aqui nosso. A gente viu o alto escalão do GSI fazendo serviço de catering, atuando como garçons aí de vândalos, que são caracterizados pela esquerda como terroristas. E assim, eu vou dar o benefício do jet lag ao meu debatedor, que está merecidamente aí usufruindo dos frutos do seu trabalho em libras esterlinas, porque mais uma vez são colocadas palavras na minha boca, doutor. E veja, o tema em tela aqui não são os tropeços, erros e acertos do governo Bolsonaro. É muito específico, a gente inclusive está debatendo imagens e as consequências jurídicas dessas imagens. E eu peço que você fale quando que eu fiz uma defesa apaixonada e desarrazoada de qualquer excesso do ex-presidente da República. Por favor, fale aqui, elenque, não faça acusações vazias e ao vento, e vamos sair um pouquinho do ad hominem e focar no tema em tela. Por exemplo, existe prova de que o ministro da Justiça, Flávio Dino, sabia do risco de invasão aos prédios públicos. Aqui numa pesquisa rápida de Google, documento mostra que Dino foi avisado pela PF antes do 8 de janeiro. Se quiser a fonte, tem várias. Eu peguei aqui da Revista Oeste, publicação de 29 de março. Foi inclusive exposta por um parlamentar, o deputado Kim Kataguiri, que analisando o texto falou, olha, é nítido que o ministro sabia dos ataques, porque o ofício foi assinado pelo delegado Andrei de Rodrigues, que é diretor-geral da PF. E difere da história contada pelo Dino na CCJ e no dia seguinte para a imprensa, a não ser que a gente afaste a validade e a existência de um documento oficial. Aí, tudo bem, vamos aí para as teorias terraplanistas do lulopetismo. O delegado alertou o ministro sobre ações hostis e danos com data. Ele também, a Polícia Federal, recomendou que o ministro impedisse o trânsito dos veículos para, aqui eu vou colocar entre aspas, evitar maiores incidentes e atos de vandalismo. Portanto, sugerimos que grupos de pessoas com propósito de atentar contra o patrimônio público ou privado, bem como a democracia brasileira, também sejam impedidos de circular. O que isso quer dizer, pessoal? É o seguinte, ninguém está acusando o governo Lula de tramar uma autossabotagem, mas sim de pegar carona no radicalismo de certas pessoas. É simples assim. Houve a facilitação do cometimento do crime e isso por si só é crime. É disso que se trata. Então, não distorça o meu argumento, doutor. Eu não vou mais aceitar isso. Eu não falei que o governo Lula organizou o 8 de janeiro. Eu falei que ele surfou a onda do 8 de janeiro. E que história é essa? Se não houvesse benefício, se houvesse benefício político para o governo Lula, ele teria soltado a íntegra das imagens, a gente sabe disso, soltou fragmentos para manipular a opinião pública, para enganar a imprensa.
Esse jornalismo que a gente defendeu, esse jornalismo livre e independente que a gente defendeu aqui. É disso que se trata. E tá nítido. Você tem o braço esquerdo do Lula recebendo de braços abertos manifestantes que entram sem invadir portas e chegam caminhando, com as forças policiais paulatinamente se retirando e praticamente abrindo alas para que gente radical fizesse o que fez e que é crime e que eu sempre defendi como crime aqui. Então, eu acho que é disso que se trata, é imputar a responsabilidade. Quem facilita crime também é criminoso. Luciana, em primeiro lugar, eu acho absolutamente razoável alguém dizer que está distorcendo argumentos. Eu não acho que distorci nenhum argumento do Caio e vou responder. Agora, eu não aceito e repilo que digam que eu estou com jet lag, tentando me desqualificar. Não aceito, não admito, Caio, não faço com você, não aceito que faça comigo. Em segundo lugar, não admito insinuações em relação a gastos que eu estou tendo aqui. Eu fui convidado para um evento que estão várias autoridades brasileiras. Merecidamente, muitas, eu falei. Não me interrompa, Caio. Eu estou com a palavra e não me dê a parte. Não me interrompa. Não aceito esse tipo de coisa, não aceito esse tipo de acusação. Aceito o debate de ideias franco e honesto. Eu não te acuso, não falo que você está com jet lag, nem que você está com delírio. Não falo isso. Eu acuso ideias e contundentemente. Falo que a tese é equivocada, errada e mais. Agora, por favor, não me ataque pessoalmente, já que eu não te ataque. O respeito é muito bom entre debatedores. Esse é um programa de nível, Caio. Não admito que fale que eu esteja com jet lag, como não admito que faça nenhuma imputação pessoal. Segundo lugar, como não faço a você, eu te respeito e exijo o mesmo respeito em relação a mim. Em segundo lugar, eu não acho que você distorceu, Caio. Perdão, não acho que eu distorci a tua visão. Você está dizendo que o governo facilitou a entrada. Por que facilitou a entrada? Porque tem um plano conspiratório para dizer que Jair Bolsonaro é culpado. Essa é a tese que você está construindo desde ontem, cara. Me desculpe, se não é isso, se você acha que o governo não foi culpado do que aconteceu, então diga. Mas o tempo inteiro você tenta construir essa ideia, ou seja, o braço esquerdo do Lula abriu as portas. Então, por quê? Porque o Lula queria se aproveitar. Você está construindo uma tese de que o Lula e o governo Lula foram os responsáveis pela invasão, tentando dizer que foi uma estratégia política, Caio, que o Lula fez para tentar tirar partido de uma situação para acusar o Bolsonaro. Essa é a sua tese. Se não for, me explique qual é. Porque nada justifica você dizer que o governo Lula teria aberto as portas, a não ser por uma tentativa de se valer da situação para acusar Bolsonaro injustamente. Essa é a sua tese, Caio, eu não vejo outra. Então, por favor, se não é isso, explique por que eu distorci as tuas palavras. Doutor, você fez imputações pessoais, sim. Desculpa, Caio, antes de você falar, eu só queria dizer que eu vou dar mais 40 segundos depois para o Zé Eduardo Cardoso, que ele precisou se defender pessoalmente, e eu te peço que não faça ofensas pessoais, Caio, para a gente ter um debate aqui, manter o nível que vocês têm, e eu vejo vocês aqui fora do ar, como vocês discutem em alto nível. Então a gente vai manter esse nível, tá, Caio? Olha, fazer um gracejo sobre diferença de fuso horário e mencionar o fato que ele está na Inglaterra, não, que pode ser interpretado pode ser interpretado de outras maneiras, né, Caio? Bom, então, e participar de uma teoria da conspiração e ser acusado de apenas acusar inimigos e defender amigos. Isso não são considerações pessoais? Isso não é ad personam? Isso não é ad hominem? Então eu também exijo 40 segundos para defender a minha reputação. Caio, eu estou aqui ancorando, desde que estou aqui com vocês há uma semana, eu vejo os dois falarem coisas semelhantes. É a primeira vez que eu vejo um ataque pessoal dessa maneira e eu vejo que vocês não têm esse comportamento. Então, eu vou dar 40 segundos para o Zé Eduardo e a gente vai manter o nível que a gente sempre manteve aqui de debate, correto? Bom, sobre a tese que eu defendo é o seguinte, é óbvio que houve cumplicidade do alto escalão do governo, é óbvio, é nítido que houve cumplicidade do alto escalão do governo no cometimento desses crimes. E por que isso? Porque está flagrado em vídeo. Isso não é passível de discussão. Por isso, ofende a minha inteligência e com certeza ofende a inteligência da audiência. Né? Ouvir falar em teorias conspiratórias quando as imagens confirmam o que a gente está falando. E eu disse o seguinte, se Lula sabia, e obviamente houve muito proveito político do governo Lula nessa situação, se Lula sabia do inteiro teor, é caso de impeachment. Onde existe conspiração nisso? Agora, você sair acusando as pessoas de que elas estão defendendo um ponto de vista em razão de paixões políticas, esse é o ataque máximo a um comentarista político que está buscando a verdade e não militando ou fazendo defesa de um ponto de vista por razões ulteriores. Zé Eduardo.
Caio, as suas palavras provam que eu não distorci o que você disse. Você acha que houve cumplicidade, sim, do governo Lula. Para quê? Para tirar proveito de uma situação contra o Jair Bolsonaro. Foi isso que eu disse que você falou. Não distorci. Você acabou de confirmar que eu não pratiquei distorção nenhuma. Mas, pensássemos igual, Caio, nós não diríamos que o outro está errado. Pensássemos igual, eu não diria que você estaria tomado por paixão política e nem você diria que eu estaria tomado por paixão política. Pensássemos igual, não haveria esse debate. Então, é absolutamente natural eu dizer que a tua análise está equivocada. Como é absolutamente normal você dizer, olha, Zé Eduardo, você está delirando em situações que você diz, ok. Agora, a ofensa à pessoa é diferente, Caio, me desculpe. Eu não vou acusar você de estar em lugar XYZ quando você nem sabe o que eu estou fazendo aqui. Porque se você tivesse alguma denúncia que eu estou gastando algum dinheiro ilícito, faça. Agora, se não está, por favor, silencie. Quando você fala que eu estou gastando em libras esterlinas, etc e tal, você está fazendo, obviamente, insinuações, cara, ninguém aqui é criança. E eu acho que gracejo é correto, não, cara. Eu acho que gracejo pode ser calunioso, como foi o que fez Moro com Sérgio Moro. Então, portanto, eu proponho a você que não faça gracejos comigo. Me enfrente rigorosamente no argumento pesado, e você é bom debatedor, você é um rapaz inteligente. Agora, gracejos que podem desqualificar a pessoa, não faz isso porque não pega bem para a tua imagem, nem para a tua razão. Zé Eduardo, você ainda tem 40 segundos, então, se quiser continuar falando sobre contrapontos aí. Não, continuo falando para dizer basicamente o seguinte: não me parece correto, em momento algum me parece correto, que possa ter existido alguma cumplicidade estratégica do governo Lula nesse caso. Isso, a meu ver, é criar uma situação fantasiosa, e não estou te ofendendo, Caio, estou rebatendo a tua ideia, essa é a diferença. Tá? Não me parece que é correto falar que o governo Lula teve uma estratégia para prejudicar Bolsonaro, quando todo o movimento, já sabido de dias anteriores, foi feito por bolsonaristas, incentivado pelo próprio presidente em dados momentos da sua fala. Quando o ministro que mudou o plano era o secretário que mudou o plano era ministro do próprio governo Bolsonaro. Então, em síntese, Caio, a tua palavra apenas confirma que eu não distorci a tua tese.